A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia que nós estamos aqui juntos. Hoje para estar gravando o Salmo de número 68, Salmo de Davi. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia fala aqui 35 versos, né? Que bênção. Vamos estar hoje meditando, aqui aprendendo da palavra. Aleluia. Para que possamos, irmãos, através do entendimento da palavra, irmãos, cada dia mais nós aqui, irmãos, chegarmos mais próximos de Deus, para assim, irmãos, servirmos Ele com mais e mais santidade, amor, zelo. Precisamos disso, irmãos. Nós falhamos muito, nós erramos, mas através do sangue de Jesus, diz a palavra, Ele nos purifica de todo o pecado. E a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Salmo 68, 35 versos, irmãos. Vamos estar tentando dividir, né, alguns versos de 3, de 2, de 4, que é o mesmo assunto, né, irmãos? Para a gente poder dividir ele. Amém? Aleluia. O verso 1, 2 e 3 está escrito assim: Deus se levanta e espalha os seus inimigos, os que odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Eles os espalha como fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Irmãos, vemos aqui o salmista Davi, irmãos, ele clamando, ele pedindo que Deus intervenha contra os maus, para que Deus entre. Assim é a nossa vida cristã, irmãos. Nós clamamos, nós oramos e pedimos, e o Senhor, que é o mesmo Deus, irmãos, Ele entra ao meu favor. Verso 4 fala assim, ó: cantem, vamos ler o 4, 5. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra, preparem um caminho daquele que vem montado nas nuvens, o seu nome é Senhor, alegrem-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Vemos aqui, irmãos, o Senhor, aleluia. Se nós tivéssemos a oportunidade, irmãos, de ler isso no hebraico, no original, irmãos, nós vemos que, aleluia, lá está escrito: o Senhor é Deus de Já, esse verso 4, irmãos. Algumas bíblias, né, algumas traduções, vem até escrito assim, com dizer em hebraico, né, dizendo: o Senhor é Deus de Já, o Deus de Já que estende as mãos sobre a sua vida. E aqui no verso 5 fala que ele está no seu santo templo. Por que o templo, irmão, se torna santo? Entendemos que naquela aliança, aqui o Velho Testamento, o povo se reunia no templo para adorar, para cultuar, para pagar os seus votos, para servir ao Senhor. Hoje, irmãos, o templo de Deus, a palavra nos fala que é você e eu. Somos nós, irmãos, por misericórdia. E quando estamos no templo construído pela mão dos homens, o local fica santo, porque nós cremos que estamos na presença de Deus. É a casa do Senhor, a casa de oração. E ali Deus se faz presente por causa da sua e da minha vida, irmãos. Porque quando saímos, Deus não fica ali, porque Ele não habita em templos feitos por mãos de homem, diz a palavra. Aleluia. Vamos ler aqui, irmãos, ó, do verso 6 ao 10. Aqui a palavra nos diz assim, ó: Ele dá aos abandonados um lar, onde eles possam viver, e solta os prisioneiros, para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu, o céu se derramou chuva, por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar, e com a tua bondade cuidaste dos pobres. Vemos aqui, irmãos, o cuidado de Deus para aquele que está se sentindo abandonado, aquele, como lemos aqui no verso de número 6, né? Abandonados, ele possam viver num lar, amparado, abrigado. O prisioneiro seja livre, irmãos. Mas aquele que não quer se voltar para ele, irmãos, vai ficar numa terra deserta. Deserta, irmãos, não tem nada. Irmãos, quem quer ficar sem Deus, irmãos, vive numa terra deserta, de sequidão, de tristeza, irmão, de lamento. Mas aquele que
quer estar com o Senhor, irmãos, se ele está preso, Deus faz ele habitar em família, ele não se sente abandonado. E aqui os versos 7, 8, 9, 10, é quando nós lemos aqui, irmãos, fala que o Senhor, ele cuida, a sua bondade. O 10, o teu povo fez nessa terra o seu lar com a sua bondade, cuidaste dos pobres. Irmãos, Deus cuida daquele que precisa, daquele que está necessitado. Aleluia. Vamos ler agora aqui do verso 11 ao 14, a qual a palavra de Deus está escrito assim, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deu ordem, e muitas mulheres levaram essa notícia. Os reis dos seus exércitos estão fugindo. Em casa as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com as suas asas brilhantes, com ouro puro. Porque é como no dia da batalha, alguns soldados ficaram no curral das ovelhas, quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu a neve ali no Monte Salmão. Nós vemos aqui, irmãos, a palavra dizendo para nós, aleluia, que no verso de número 11, que as mulheres, como ali no Sinai, aleluia, a gente vê ali o salmista Davi, ele citando isso. E é tão interessante, irmãos, que lá em Juízes capítulo 5, ali o cântico de Débora, que foi uma juíza, há uma certa semelhança aqui com o Salmo 68. Os irmãos vão ver ela citando lá mesmos feitos, né, que Deus fez aqui. Davi citando aqui lá no Egito, aleluia. E ela cita lá também, irmãos. Ela citando e Davi citando aqui a mão de Deus, aqui as mulheres se alegrando, Deus cuidando, Deus espalhando os inimigos, irmãos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Deus poderoso, Deus que trabalha a favor do seu povo. Vamos ler aqui do verso 15 ao 18, a palavra nos fala assim, como é alta a serra de Baçã, a serra de muitos picos, porque é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte, que Deus escolheu para nele morar. O Senhor Deus viverá ali para sempre, com seus milhares e milhares de carros poderosos. Deus, o Senhor, veio ao monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor subiu aos lugares mais altos, levando consigo muitos prisioneiros, e eles receberam presentes, até mesmo dos homens rebeldes. O Senhor Deus viverá ali. Vemos aqui, irmãos, pegando do verso 15 ao 18, Baçã era próximo da Galileia, uma terra muito fértil. Davi faz uma citação desse lugar. Irmãos, mas está falando de Deus habitando nos montes. Quantas passagens na Bíblia, no Velho Testamento, de operações de milagres, de prodígios, de maravilhas que Deus fez nos montes ali com o povo, irmãos. Não que hoje as pessoas querem pegar isso como regra e tem que estar só no monte orando, não, irmãos. Isso era no contexto do Velho Testamento. Hoje, irmãos, Jesus ele quebrou essa separação que tinha entre Deus e os homens. Você no quarto, Mateus 6,6, aqui onde estamos aqui, na sala aqui da nossa casa gravando esse salmo, irmãos, louvado seja Deus, no serviço, no carro, aleluia, andando na rua, onde invocarmos o nome do Todo-Poderoso, ele se faz presente, irmãos, aleluia. Citamos aqui já, Deus, ele habita no seu santo templo. Você é templo do Senhor. Quando estamos no templo feito por mãos de homens, Deus está ali por causa da comunhão dos irmãos, aleluia. Que maravilhoso, irmãos. Esse Deus é poderoso. Verso de número 19 e 20, a palavra nos fala assim, louvado seja Deus, que de dia em dia leva a nossa carga. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor, nosso Deus que nos livra da morte. Irmãos, Deus nos livra da morte. Deus leva nossas cargas. Irmãos, que maravilhoso, irmãos. Isso é a palavra de Deus para a sua vida hoje e para a minha. Tá difícil, irmãos. Não tá fácil, mas o Senhor leva a nossa carga. Por isso que Gálatas 6,2 fala que nós, irmãos, temos que levar a carga um dos outros, ajudar aqueles que são mais fracos na fé. Porque, irmãos, já temos um entendimento pela palavra que Deus leva a nossa carga. Verso 19 do Salmo 68. E Ele nos livra da morte, irmãos. Então, você que tem entendimento, é mais maduro na fé, ajude a levar a carga um dos outros, irmãos. Isso é bíblico, irmãos, aleluia. Verso aqui 21, 22, a palavra fala assim, Ele repartirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que temem permanecer nos seus pecados. Deus, o Senhor, nos disse, eu trarei os inimigos de vocês de volta ao monte de Baçã, e farei
voltar das profundezas do mar. Irmãos, aqui mais uma vez falando da terra de Bação, um lugar fértil. Irmãos, Deus fará o inimigo voltar para ver a sua vitória, irmãos. Para ver a nossa vitória. Para ver, irmãos, a vitória que ele tem para a nossa vida. O inimigo tem que ver a vitória viva, irmão, não é morto. Aqui, nessa velha aliança, nós vemos em diversos salmos o salmista falando para Deus quebrar a cabeça do inimigo, para Deus tirar os dentes deles, e em tantas outras comparações que era nessa aliança. Hoje não, irmãos. Deus quer que o inimigo, aquele que se volta contra você e contra mim por causa da sua palavra, esteja vivo para ver a sua vitória e se converta, irmãos, e aceite a ele como Senhor e Salvador. Aleluia. Vamos ler aqui do verso 23 ao 28, que nos fala assim a palavra: para que vocês se banhem no sangue deles, e os cães de vocês possam lamber o sangue à vontade. Ó Deus, todos veem a tua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente, os músicos atrás, no meio estão as moças tocando tamborins. Louvem a Deus na reunião do povo, louvem a Deus o Senhor, todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, o menor da tribo, depois vem os líderes de Judá com o seu grupo, e em seguida os líderes de Zebulon e de Naftali. Mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tu tem usado em nosso favor. Irmãos, vemos aqui essa linguagem nessa aliança, para Deus agir aqui, irmãos, com dureza, né? No sangue deles, os cães lamber. Isso era nessa aliança, irmãos. Vemos isso acontecendo, mas agora não, irmãos. Jesus, ele diz na sua palavra que ele não veio para destruir o homem, mas para salvar o homem. Então, vemos isso na palavra, irmãos. Deus quer salvar o homem, irmãos, e quer que você, quer que nós, quer que o homem lá que não o conheça, através da minha e da sua vida, irmãos, louve ao Senhor, adore ao Senhor pelo nosso testemunho. Nós vemos citado nesses versos aqui, irmãos, de 23 a 28. O 29 e 30 nos fala assim a palavra: do templo em Jerusalém, onde os reis trazem ofertas a ti, repreende o Egito, aquela fera dos canaviais. Ó Deus, repreende as nações, aquela manada de touros, que os seus bezerros, até que elas se curvem, e te ofereçam a sua prata. Espalha os povos que gostam de fazer guerra. Vemos aqui, irmãos, os reis trazendo presentes ao Senhor, os reis louvando ao Senhor, e Davi aqui na sua oração, no salmo cantado, louvado, né, orado, aleluia, ele pedindo que Deus repreendesse o Egito, o inimigo, irmãos, Deus repreendesse o inimigo, aleluia, e essa tem que ser a nossa oração, para que Deus, irmãos, pare o inimigo, irmãos, mas o inimigo das nossas almas, o adversário, que é espírito, irmãos. A nossa luta é contra ele hoje, mas o homem que o inimigo oprime seja liberto e salvo, irmãos. Do 31 ao 35, nós vamos estar lendo aqui para estar encerrando, louvado seja Deus. A palavra nos fala assim, ó: Deus é maravilhoso, aleluia. Virão embaixadores do Egito, os etíopes com as mãos levantadas, e orarão a ti, ó Deus. Vão orar por quê? Por causa do testemunho da igreja hoje, o testemunho do povo que serve ao Senhor. 32. Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações, cantem louvores ao Senhor, louvem a ele, o cavaleiro dos céus, o antigo céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa, anunciem o poder de Deus. A majestade dele está sobre o povo de Israel, a sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso no seu templo, o Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Louvem a Deus, irmãos. O Deus de Israel, irmãos, nele está a força e o poder. É para você o louvar, o adorar, o glorificar, o exaltar pelos seus feitos, pelas suas maravilhas. Até na hora que Deus parece que está em silêncio, irmãos, é para nós o louvarmos, o adorarmos, glorificarmos e bendizermos o nome dele, porque ele está trabalhando ao meu e ao seu favor. Ele trabalha a favor daquele que nele espera. Quando o povo estava no deserto ali por causa da rebeldia, porque Hebreus 4:2 fala que eles não misturaram a fé com a palavra. A fé, irmãos, tem que estar alicerçada na palavra. Eles não misturaram. E se os irmãos lerem também na 1 Coríntios 10, irmãos, o assunto é extenso e maravilhoso. Os irmãos vão ver as atitudes erradas do povo, irmãos, mas Deus fez maravilhas. Deus enviou a coluna de fogo à noite, a sombra de dia, maná, cordonizes, fez água sair da rocha, fez
tantos milagres e maravilhas, abriu a terra para ali consumir os rebeldes, aqueles que quiseram apedrejar Moisés e Arão. Deus mostrou o seu poder, irmãos, o povo que não quis abrir o coração. Que esse Salmo 68, irmãos, seja de despertamento para mim e para a sua vida. Citamos aqui tantos versículos, irmãos, e muitos outros consegui citar por causa, irmãos, do nosso tempo. Aleluia, mas o Senhor vai preparar que possamos estar aqui em outros vídeos maiores ainda, em nome de Jesus, amém, irmãos? Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Irmãos, ore por nós. Aqui junto com o Evangelista Silvio temos orado por cada um dos inscritos. Irmãos, não esqueça no nome de Jesus, irmãos. Deixa o joinha, seu comentário, compartilhe esse link. Vamos evangelizar, vamos pregar a palavra, vamos falar desse Deus que é poderoso, tem que ser louvado e adorado, irmãos. Nos ajude a fazer essa obra, você faz parte desse ministério. Agradecemos a Deus pela sua vida, que o Senhor te abençoe poderosamente no nome de Jesus. A paz do Senhor.